tarde a todos. Vou me apresentar, eu sou a doutora Cristina Bardot Pizarro. Eu sou endocrinologista de formação, tenho doutorado em patologia pela Universidade Federal de Porto Alegre e também sou docente aqui no Departamento de Clínica Médica da UFMT e médica do Sistema Único de Saúde pela Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso. Hoje nós vamos conversar sobre a obesidade na atenção primária, o que precisamos saber. Nós colocamos hoje é o último dia de outubro, dia 31, mas escolhemos esse tema porque dia 11 de outubro foi o Dia Nacional de Prevenção da Obesidade. Então, por que saber tanto sobre esse tema? Inicialmente, nós temos que saber que a obesidade está se tornando uma epidemia. Então, tem vários estudos há muito tempo mostrando que a obesidade e o sobrepeso, na verdade, o excesso de peso, ele está pela Organização Mundial de Saúde, 2016, que 1,6 bilhões de pessoas acima de 15 anos, então nem vamos falar da obesidade infantil, que seria provavelmente uma outra aula, estão em excesso de peso. Excesso de peso aqui inclui tanto os pacientes que estão sobrepeso, que é o índice de massa corporal entre 25 e 29,9 quilogramas por metro quadrado, e os que estão com obesidade, que é o índice de massa corporal acima de 30. Dessas, então, que estão acima no excesso de peso, mundialmente, 400 milhões são obesas, que é o IMC acima de 30, onde já começa a aparecer as morbidades, as doenças associadas à obesidade. Então, aqui nós podemos verificar que, desde 2000 até 2016, que foi o último Vigitel, que é o inquérito telefônico, né? Comparando também com o Vigitel de 2008, então nós temos aqui 8 anos, aumentou em torno quase de 10% o número de homens com excesso de peso, incluindo os sobrepesos e obesos. E as mulheres também aumentou bastante, imagina, 39% para 50%. Esse Vigitel de 2016 é o mais recente, tá para sair um outro agora de 2019. Ele é um inquérito telefone, onde a pessoa recebe um telefonema e vai respondendo algumas perguntas. Aqui também mostra que, pelo Vigitel, os homens também obesos, aqui já falando em IMC acima de 30, aumentou bastante. E as mulheres, principalmente, também aumentou muito. Elas são mais obesas que o homem pelo Vigitel de 2016. Esse Vigitel de 2016, essa pesquisa, mostrou também nas capitais. Então, a nossa capital aqui, Cuiabá, mais de 50% dos indivíduos adultos acima de 18 anos estão com excesso de peso, o que é muito alarmante, né? E que nós temos que encarar essa doença, né, como uma doença crônica e que está em epidemia crescente a nível mundial. Aqui mostrando então, né, que Rio Branco, que é a capital do Acre, tem maior prevalência de excesso de peso e Palmas, que é de Tocantins, tem o menor. Então aqui mostrando o nosso estado, né, Cuiabá. Então, em função disso, o Ministério da Saúde está lançando metas para diminuir principalmente a ingesta de gorduras saturadas e de refrigerantes, e também aumentar a ingesta de hortaliças e frutas, que é o objetivo que era para ser alcançado, que foi uma meta em 2016 pelo Vigitel, e que seja alcançado agora em 2019. Então, nós temos várias ações, né? Não vou ilustrar todas, mas tem projetos alimentação na escola, vários projetos pelo Ministério da Saúde para promover a alimentação saudável, que vocês vão ver ao longo dessa nossa aula, que é o mais importante da obesidade é a prevenção. Então, é aquela criança que já tem pais obesos, ela não se tornar um adulto obeso. E a gente está comprovado que se ambos os pais, pai e mãe, são obesos, 80% de chance dos filhos, né, desse casal serem obesos.
Se um dos pais, ou o pai ou a mãe, é obesa, essa criança tem ainda 40% de chance de ser obesa. E se ambos os pais são magros, os filhos desses pais magros têm 10% de chance de ser obesos. Então, nós temos que ir lá na raiz do problema e procurar já, principalmente quem atende crianças, aquele puerpério, primeiro ano de vida, falar bastante da alimentação com os pais, com a mãe que vem à consulta, informar que não é bom dar refrigerante já muito cedo, não é bom já dar o paladar de chocolate, então fazer já esse processo de orientação precoce. Então, essas iniciativas, né, nós vamos ver, se quem puder ter acesso à internet, que existe o Guia Alimentar para as regiões do nosso Brasil, e também vocês vão ver que a nível mundial, cada país também tem o seu guia alimentar, tem o prato, assim, tem um desenho do prato, que é o prato no México, o prato nos Estados Unidos, o prato no Chile, e nós temos também o prato do Brasil, tá? Que é a orientação alimentar dietética. Então, um dos objetivos que foi lançado depois desse Vigitel, que mostrou que aumentou muito a incidência de obesidade, é que esse quadro de ganho de peso se estabilize. Então, o objetivo é que em 2019, hoje, né, onde estão fazendo um novo inquérito, que é para deter o crescimento de obesidade na população adulta, através desses meios de políticas que o governo lançou. Então, a gente sabe que muitos anos atrás, Hipócrates, né, falava, 460 anos antes de Cristo, que as pessoas que tinham a massa corpulenta, eram mais obesos, eles morriam mais cedo que aquelas magras. Então, já foi começado, né, a ver que a obesidade trazia uma mortalidade também aumentada, além das doenças associadas com o aumento da morbidade. Então, aqui para ilustrar o quanto é importante a gente prevenir e tratar a obesidade, porque sabe que com o avanço do aumento de peso, do índice de massa corporal, né, que é o índice que mais utilizado para classificar e diagnosticar a obesidade e sobrepeso, mostrou que também os que tinham mais pesos eram os que tinham mais tendência a ter diabetes e pré-diabetes, que hoje a gente sabe que o diabetes é um fator independente para as doenças cardiovasculares, então como o risco de ter diabetes, de ter infarto, de ter um acidente vascular cerebral, um derrame, de ter um problema vascular nas pernas. Então, a obesidade está diretamente relacionada com o aparecimento de novos casos de diabetes. Além do diabetes, também a gente sabe que as pessoas que têm o IMC maior, eles também morrem mais cedo, tá? Então, mesmo os que nunca fumaram ou os que fumaram, independente de ter o fator de risco do cigarro, os que tinham peso maior foram os que também morriam mais cedo. Então, mais um motivo para a gente prevenir essa doença tão grave que é a obesidade. Então, houve uma redução, a gente sabe que quem é mais obeso vive menos anos de quem é magro. Então, ó, IMC normal, você tem quase 80% de chance de chegar aos 70 anos. Com IMC entre 35 e 40, que já é considerada obesidade grau 2, você já tem 60% de chance de chegar aos 70 anos. IMC muito alto, que é a obesidade mórbida, entre 40 e 50, você tem 50% de chance de alcançar os 70 anos. Então, isso é muito importante, né, a gente salientar numa consulta médica que o paciente encare a obesidade como uma doença e o médico também encarar como uma doença. Então, do que morre o paciente obeso? A gente sabe que a obesidade está associada a muitas outras doenças. A gente já falou principalmente do diabetes, né?
que é uma doença bem grave, pré-diabetes, mas também ele está associado com outras doenças como colesterol alto, pressão alta, aumenta do coração, né? Aquele coração fica todo cheio de gordura e tem que fazer mais força para bombear o sangue para uma massa corpórea maior. Também tem a parte psicológica, então o obeso ele é mais deprimido, começa a ter o isolamento social, sofre muito bullying, até principalmente nas crianças. O risco de AVC, né, que é o derrame cerebral, a apneia do sono, então o paciente obeso ele ronca bastante, faz pausas na hora de respirar à noite, que pode ter morte súbita. As doenças em função de não conseguir ter uma boa expansibilidade pulmonar por causa da camada de gordura que tem ao redor do tórax, ele também tem mais suscetibilidade a doenças pulmonares, as bactérias não saírem, né, do pulmão, mais riscos de pneumonia. A gordura hepática, então hoje está muito, né? A gente vê muitos obesos que vão lá fazer o ultrassom abdominal por algum motivo e descobre esteatose hepática, que pode ser leve, moderada e acentuada, e que pode também fazer esteatohepatite, que é uma inflamação do fígado por depósito de gordura e que pode levar à cirrose. Então a gente acha que só quem bebe que vai ter cirrose, quem é alcoólatra. E não, né? O obeso, principalmente aquele obeso que tem gordura abdominal, é que tem mais risco de ter gordura no fígado e se tornar um cirrótico. Doenças gastrointestinais, então mais refluxo, né? Porque o paciente obeso ele tem uma pressão abdominal maior, por causa da gordura, e ele tem mais risco de ter doença do refluxo gastroesofágico, azia, pirose, né? As complicações, e quem tem a doença do refluxo é quem tem mais risco também de ter um câncer ali no esôfago, tá? E infertilidade, muitas mulheres obesas, por causa que a obesidade, o tecido adiposo, ele também produz hormônio, principalmente hormônio feminino, que ele em excesso atrapalha a ovulação, a menstruação. Então, tem muitas mulheres obesas e que não conseguem engravidar. E muitas vezes é só emagrecer que volta de novo a menstruar regularmente, volta à fertilidade. Então, o que é importante nós sabermos? Que quando o paciente obeso nos procura para emagrecer, né, principalmente vai ver que é muito mais comum as mulheres nos procurarem, elas vêm com a intenção de questão estética, né? Então, elas querem chegar no seu peso ideal para sua altura, ali quando eles tinham 18, 19 anos, servia a calça 38, 40, e isso é muito frustrante, às vezes eles têm que, para alcançar isso, 30, 40 quilos, e acaba começando o tratamento e não dando continuidade. Mas nós, como membros assim da saúde, né, médicos, agentes comunitários, enfermeiros, nutricionistas, nós temos que passar a ideia para o paciente obeso que ele, se ele perder de 5 a 10% do seu peso, vamos supor, uma paciente tem 80 quilos e é pequenininha, 1,50 m, ela está obesa. Se ela emagrecer 8 quilos, ela já vai melhorar as doenças associadas à obesidade, que é o que a gente, como promotores da saúde, nós queremos atingir. Então, a gente não pensa na parte estética, né? A gente tem que pensar na parte da saúde. Então, está comprovado por vários estudos que se ela emagrecer, né, perder 5 a 10% do seu peso, ela já vai reduzir muito a chance de ter diabetes, né, o diabetes tipo 2, que vem da obesidade. Diminui muito o risco de doenças cardiovasculares, infarto, derrame. Melhora muito o perfil do colesterol, das gorduras no sangue, também diminuindo o risco de aterosclerose, que é a plaquinha de gordura dentro dos vasos sanguíneos. Melhora também a pressão arterial, melhora a apneia do sono e melhora a qualidade de vida também, né? Ele vai estar mais disposto para fazer suas atividades, para dormir. Então, melhora tudo. Então, isso é um recadinho que nós temos que passar para o nosso paciente, que a meta é a questão de saúde e ganhar mais anos de vida. Então, a gente está comprovado também, assim como quanto mais peso você tiver, maior risco de obesidade, de mortalidade, de você morrer precocemente, os estudos mostram também que a perda de peso, você diminui o risco dessa
morte prematura pelo excesso de peso e pelas suas complicações, as complicações que a obesidade traz. Então, isso já é bem documentado que vale a pena mesmo eliminar os quilos, né? Isso aqui é um estudo de segmento de 23 anos, então mostrou que vale a pena para o paciente ganhar mais vida e qualidade, mais anos de vida. Então, o que é outro item também importante de nós gravarmos, e que isso eu reforço para os pacientes, é que eles encarem a obesidade, e não só os pacientes, mas nós, colegas médicos e quem atua na área de saúde, encarar a obesidade como uma doença crônica, grave, recorrente e progressiva. Então, assim, orientar que o paciente que tem obesidade na família, que deu de pequenininho uma criança obesa, ele sempre, nunca vai poder comer como uma pessoa magra, né? Que ele vai ter que se policiar, vai ter que fazer a reeducação alimentar e atividade física para o resto da vida. Então, vários órgãos, a Organização Mundial de Saúde, a ABESO, que é a Associação Brasileira de Obesidade, sempre fala que a obesidade é uma doença crônica, que se você para de cuidar, você vai ganhar peso de novo. É que nem diabetes, que não tem cura, é que nem hipertensão, que tem que tomar o remédio para o resto da vida. Então, a obesidade tem que cuidar para o resto da vida. E assim, a gente também sempre explica que o emagrecer, os 5, 10% do peso que a gente quer, que é a nossa meta, não é difícil. Emagrecer não é difícil. Que o maior desafio mesmo é manter essa perda de peso. Então, aquele paciente que emagreceu seus 8, 10 quilos, ele conseguir manter a longo prazo essa perda desses 8, 10 quilos, porque a gente vê muitas vezes que vai ganhando peso novamente, à medida que ele vai relaxando, ou deixa de tomar o remédio, não se cuida, parou de fazer atividade física, ele vai ganhando peso novamente. Então, nosso maior desafio é manter essa perda de peso. E assim, muita gente pergunta assim: ah, mas o remédio, então eu vou tomar remédio para o resto da vida? A medicação, né, dependendo de cada caso, pode ser usada a longo prazo, sem problemas, que são medicamentos que muitas vezes mantêm essa perda de peso que a gente quer, mas nunca esquecer aqui, ó, por exemplo, em pretinho, que é a linha que mais perdeu peso aqui nas 18 semanas, emagreceu bastante e conseguiu manter essa perda de peso. Essa linha pretinha aqui está mostrando que é a associação de fármacos, né, que são os medicamentos para ajudar a perder peso, e mais a mudança intensiva do estilo de vida. Então, largar de ser sedentário, fazer alimentação saudável mesmo para sempre. Então, está comprovado que não é só mudança de estilo de vida e também não é só o remédio. Associação dos dois consegue fazer essa manutenção dessa perda de peso. A associação dos dois é um tratamento mais eficaz. Então, a obesidade, a etiologia mais comum, claro que nós temos a obesidade genética, causas genéticas, síndromes genéticas, Prader-Willi, Bardet-Bill, que elas cursam com obesidade, mas são muito raras. Então, a obesidade, causa mais comum é desequilíbrio entre o consumo do que você come e o que você gasta. Então, quando começa essa balancinha aqui a inverter, você come mais e gasta menos com exercício físico, você começa a acumular gordura em tecido adiposo. Porque o nosso cérebro, lá da época dos primatas, do Homo sapiens, o homem saía para caçar, o cérebro sempre foi condicionado a dizer assim, não, hoje eu tenho comida, mas talvez eu não tenha o que caçar por um mês. Então, tudo que eu comer a mais no nosso organismo vai ser estocado em forma de gordura para gerar energia quando eu não tiver o alimento para comer. Então, isso é já desde a época lá da humanidade que mostrou que o cérebro vê isso. Só que hoje, atualmente, nós não temos esse ficar um mês sem ter o que comer, né? Então está acontecendo isso a nível mundial. Nós temos um aporte de alimentos, né? Quase praticamente todo mundo, nem até as pessoas menos favorecidas também, elas têm condições, uma farofa, carboidrato, que é o que mais engorda. Então, hoje é difícil
ficar sem esse aporte alimentar que era na época lá dos primatas. Mas o cérebro do ser humano já condicionou a armazenar tudo para o momento que eu precisar. E hoje também em função, né, ninguém sai mais para caçar, né, já liga no aplicativo e vem a comida em casa. Então, também a atividade física está cada vez o pessoal mais parado, no corre-corre do dia a dia, os carros automatizados, elevador, não pega escada, então tudo está levando a aumento da incidência e prevalência de obesidade. Então, como é que a gente faz o diagnóstico de obesidade? Então, o índice de massa corporal, todo mundo é fácil de calcular, é o nosso peso em quilogramas vezes a altura ao quadrado. Então, multiplicar a altura em centímetro, né, multiplicar por ela mesmo e fazer essa divisão. Esse índice de massa corporal, ele tem muitas vantagens, porque ele é simples de fazer, não é invasivo, né? Não leva contraste, como tomografia, porque tem uns métodos que avaliam a tomografia, teu tecido adiposo. É um baixo custo, né? Todo mundo faz uma continha. E tem uma relação muito boa com o risco cardiovascular. Então, quanto maior o teu índice de massa corpórea, maior o teu risco de ter AVC, infarto e morrer mais cedo. Então, ele é um método muito válido para a gente fazer o diagnóstico de obesidade. Então, é só examinar bem o paciente mesmo. Ele tem uma desvantagem, assim, porque se eu pegar um paciente que faz halterofilismo, que seja muito musculoso, e colocá-lo na balança e de fazer o índice, talvez dê um índice de massa corpórea aumentado, mas às custas de músculo, de massa magra, tá? Mas não é o mais comum que a gente vê. Às vezes um paciente é demasiado, muito inchado, também vai dar um falso positivo para a obesidade, tá? Mas não é o normal. No dia a dia mesmo é o IMC que está valendo, é o que a gente usa de rotina. Então, conforme o nosso cálculo do índice de massa corpórea, a gente vai ter o nosso diagnóstico do estado nutricional. Então, por exemplo, se o IMC for menor que 18,5, esse paciente está baixo peso, também nos preocupa. Entre 18,5 e 25, ele está eutrófico, está normal para a sua altura. Entre 25 e 30 é chamado de sobrepeso ou pré-obesidade também. Entre 30 e 35 é obesidade grau 1. Entre 35 e 40, obesidade grau 2, e acima de 40, obesidade grau 3 ou obesidade mórbida. Tem uma classificação americana que eles falam que entre 40 e 50 seria o super obeso e acima de 50 o super obeso. Mas esse é o que a gente usa aqui no Brasil, tá? E aqui o baixo peso, que também está ilustrando, mas o foco da nossa aula é a obesidade. Para lembrar também um pouquinho, né, que nós usamos o IMC em adultos, né, geralmente acima de 18, 19 anos, e nós temos as tabelinhas, né, é muito fácil o acesso à internet, que é o índice de massa corpórea para crianças, tem de meninos e de meninas do nascimento aos 5 anos. E a gente considera o Z-score para considerar a obesidade infantil. E aqui do ladinho o Z-score, tá? Então, Z-score em 1, risco de sobrepeso, em 2 já é uma criança com sobrepeso e 3, uma criança obesa. Também aqui para ilustrar, existe para as meninas e meninos também entre 5 e 19 anos, também nós usamos o Z-score, tá? Mesmo o númerozinho. Entre 1, 2 e 3, dando a classificação de obesidade já em crianças maiores e pré-adolescentes. Então, também é importante lembrar que, além de crianças, a gente atende gestantes, né? E muitas histórias, quando a gente senta o paciente que vem nos procurar para atendimento de obesidade, a gente pergunta: quanto tempo você está ganhando esse peso? Aí, geralmente, as mulheres falam muito depois das gestações. Então, não é para ficar aquele pensamento: eu estou grávida, tenho que comer por 2. Não pode, porque depois os quilos ficam tudo na mulher, na mãe, e é difícil de perder, porque com a idade nosso metabolismo também vai diminuindo. Então, é importante começar assim. Primeiro, se ela já é uma paciente que é obesa e engravidou, está no início da gravidez, o ideal é que ela ganhe de 5 a 9 quilos nessa gestação, porque ela já saiu de um peso muito aumentado.
Se ela está classificada em sobrepeso ali no início da gravidez, ela tem que ganhar de 7 a 11,5 quilos. E se ela está com peso bom, ali IMC entre 18 e 25, ela pode ganhar de 11 a 16 quilos. Tá? Então, isso é importante para quem está atendendo pré-natal, ficar atento no peso inicial dessa paciente, para ela não ganhar muitos quilos ao longo dessas 38, 42 semanas de gestação. Bom, existe também, é importante lembrar que como eu já falei aqui, nós temos que prevenir as doenças que a obesidade traz. Então, existe também a distribuição de gordura. Nós também usamos muito para ver risco cardiovascular, que é o diabetes, pressão alta, infarto, é através da circunferência abdominal, onde a gente passa uma fita métrica, né? Nós pegamos a crista ilíaca aqui do paciente e a última costela e passamos uma fita bem nesse ponto médio. Aí não precisa passar no umbigo, tá? Isso é importante. Não precisa fazer assim, botar a fita aqui, passar no umbigo e girar lá do outro lado. Então, nós temos que fazer uma linha média e pegar retinho aqui, né? Até o outro lado para ver quanto que tem de circunferência abdominal. Então, o paciente que tem a gordura abdominal visceral, né, que a gente sabe que os adipócitos, que são as células de gordura aqui do abdômen, eles têm mais risco de ter diabetes, eles produzem mais citocinas inflamatórias, que são ruins para o nosso vaso sanguíneo. Então, a gente sabe que é mais vantajoso você ter uma gordurinha no quadril, que é aquela forma de pera, e você, nesse risco aqui, você tem um risco aumentado mais de ter varizes, tá? Mas não de ter infarto ou derrame. E a gordura abdominal, que é a forma de maçã, que é essa gordura do tecido adiposo da barriga, ele tem mais risco de doenças cardiovasculares, tá? Então, às vezes tem o falso magro, que você calcula lá o IMC, tá? Sobrepeso, 26, 27, mas quando você mede a circunferência abdominal, ela está aumentada. Aqui nós somos classificados sul-americanos, né? Então, para os sul-americanos, a nossa circunferência abdominal em homens, o ideal é manter abaixo de 90 centímetros e nas mulheres abaixo de 80 centímetros. Essa circunferência abdominal, ela vai ficando diferente conforme as etnias, tá? Então, eu estou seguindo mais ou menos aqui pelo Brasil. Mas se nós tivermos um paciente que é japonês, é asiático, tem outras medidas que também correspondem aos japoneses, tá? Mas aqui para o Brasil são essas medidas. Então, falando agora, então, o paciente veio nos procurar, né? Ah, estou ganhando peso, ou às vezes ele nem vem nos procurar. Eu acho que é muito legal os agentes comunitários que vão à casa das pessoas já identificar esses pacientes que estão ganhando peso, pedir para esses pacientes virem na unidade básica de saúde, fazer uma consulta, né? Passar por uma consulta com um nutricionista, uma orientação, para que ele não se torne obeso. Então, a obesidade, o recado que eu quero deixar aqui hoje também é questão da prevenção, que é muito importante, que depois de se tornar obeso é muito difícil mesmo conseguir emagrecer e se manter magro. É o nosso maior desafio na saúde pública, né, como médicos e agentes de saúde. Então, além, então, nosso paciente veio, nós fizemos uma boa anamnese, fizemos um bom exame físico, né? Principalmente lembrar de palpar tireoide, de outras doenças que podem estar associadas com ganho de peso, alguma síndrome genética, um síndrome de Cushing, que é o excesso de corticoide, ou se ele está em uso de algum medicamento que ganha peso, como os glicocorticoides, amitriptilina. Então, tentar identificar se tem um fator externo, assim, ou outro que esteja fazendo esse paciente ganhar peso. Mas 90, 95% dos casos é aquela causa que eu falei. Aumenta a ingesta calórica e diminui o gasto energético. Então, o mais comum é isso mesmo, é o sedentarismo e o comer muito. Então, nós começamos sempre, como eu falei, antes de passar remédio ou até pensar em cirurgia bariátrica, que hoje muita gente já quer fazer a bariátrica sem ter feito algum tratamento, é a mudança do estilo de vida.
Então, nós temos que fazer uma restrição calórica moderada. Então, aquele paciente comia 5.000, 6.000 calorias por dia. A gente às vezes vê paciente que come 4 pães franceses de manhã. Então, nós temos que ir reduzindo aos pouquinhos, né, umas 500 calorias. Depois existe um cálculo para esse paciente precisa de 1.500 calorias por dia, 1.800 calorias por dia, para começar ele tudo que ele não ingere, o corpo dele vai precisar, ele vai começar a tirar das reservas que estão no tecido adiposo. Então, já vamos ir diminuindo. Claro, não podemos fazer dietas restritivas, muito. Geralmente, dietas muito restritivas são a nível de com uma monitorização médica, nível de spa, né? Mas ainda é muito perigoso. Então, nada de coisa muito restritiva, até porque ninguém aguenta muito tempo depois faz umas dietas restritivas por 15, 20 dias, depois não aguenta, daí vai começar a comer tudo de novo. Atividade física também importantíssimo, né? Então, se você fizer uns 30 minutos por dia de atividade física, você já começa a sair do perfil de sedentário, é muito bom. E de preferência exercícios aeróbicos, né? Claro, sempre cuidando, sempre o ideal é fazer uma consulta cardiológica ou com seu clínico, né, antes de sair fazendo muito exercício. O ideal também não fazer aquele futebol, né? O jogador, o atleta de fim de semana, porque daí estoura um tendão, se machuca, daí fica 6 meses, um ano sem fazer nenhum exercício que vai piorar o nosso tratamento. Então, sempre consultar, fazer um exame cardiológico, ver se teu coração tá bom, para começar a fazer atividade física e começar aos pouquinhos, tá? 10, 15 minutinhos todo dia por semana, aí até onde você conseguir. 200 a 30 minutos por semana previne a recuperação do peso perdido ao longo do ano, ao longo de mais de um ano. Então, se conseguir manter esse padrão, né, de exercício, você consegue fazer atingir aquele nosso desafio que é manter esta perda de peso que a gente conseguiu no início com o tratamento. E muito importante também, não tem o mesmo peso, é implementar as técnicas comportamentais, visando o aumento, a aderência à atividade física, então, monitorizando regularmente a ingestão dos alimentos, atividade física e peso na consulta, né? O ideal é manter, né, o monitoramento uma vez por semana, então, existem programas, né, que você consulta, existem até aplicativos hoje, que você vai monitorizando, botando o teu peso ali semanal, então tem que ter aquela cobrança. Se não conseguir uma vez por mês ir no médico, nutricionista, que é importante essa cobrança da participação do médico ou da nutricionista, né, da equipe de saúde, para estimular e manter esse paciente com esse ânimo, assim, que está de perda de peso no início do tratamento. Então, é muito importante. Bom, essas dicas mais específicas sobre atividade física e nutricionista, e nutrição, alimentação, estão nessas diretrizes brasileiras de obesidade. Então, acho que depois nós podemos até continuar assim, uma aula só com a nutricionista, falando mais detalhes de alimentação, um educador físico mais de exercício. E nós vamos aqui nos ater mais no tratamento farmacológico, tá? Mas sempre com a mudança do estilo de vida. Essas diretrizes brasileiras da obesidade estão muito bem descritas, tá? Acho que eu oriento para todo mundo que conseguir acesso, é fácil acesso na internet. Dá uma lidinha, é fácil de ler, bem objetivo. Foi feita pela Sociedade Brasileira de Obesidade. Então, o tratamento. Hoje, tem estudos que mostram assim, que se eu pegar vários obesos que estão no ambulatório de obesidade, né, acompanhando ganho de peso, tudo, nós vamos ver que muito pouco é usado de medicamento. Então, a gente vê que ou o médico não encara a obesidade como uma doença crônica, ou o paciente mesmo também não quer tomar remédio, porque esses remédios muitos têm efeitos colaterais. Então, tem estudos mostrando que muitos pacientes obesos que estão em tratamento pela obesidade, somente 0,6% usam algum tratamento medicamentoso. Então, outro recadinho aqui dessa aula é que não fiquem com medo, né, de usar medicamentos médicos que podem prescrevê-los. E sempre, claro, com uma segurança, conhecendo os efeitos colaterais desse medicamento, individualizar esse paciente, né, para que eles atinja a nossa meta de tratamento com medicamento, mas que não também seja
só o medicamento, que tenha também a mudança do estilo de vida. Então, isso que eu falei, o tratamento medicamentoso já só é justificado quando está associado com a mudança de hábitos de vida. Então, muitos pacientes chegam, doutor, eu quero um remedinho, mas não quer fazer o mais importante, que é a mudança de estilo de vida. A gente vê bastante. Saber que o tratamento medicamentoso, isso é importante para o paciente, ele não cura a obesidade, que quando para de tomar, ele pode ganhar um reganho de peso, tá? Isso é ao nível cerebral, tá comprovado mesmo, que o cérebro ele tenta ganhar aquele peso perdido. O tratamento medicamentoso deve ser sempre feito pela supervisão médica. Considerar quando a gente prescreve um medicamento o risco e o benefício desse medicamento e só iniciar esse medicamento se for seguro para o paciente. Então, é muito, muito perigoso. Tem pacientes, tem pessoas assim, minha vizinha está tomando tal remédio, eu também encomendei pela internet. Esses remédios que vêm às vezes da internet, eles falam na caixinha que é só coisinha natural, mas dentro do comprimido, muitas vezes tem remédios muito fortes, tem laxativos, tem diuréticos, tem anfetaminas que tiram sono, aumenta a pressão. Então, tem que ficar muito atento. Tratamento de obesidade é a nível médico mesmo, tá? Nível, principalmente quando for prescrever algum remédio. Então, nós vamos falar um pouquinho dos medicamentos que são liberados hoje, até hoje, né, aqui no Brasil, que estão comprovadamente, que mostram que se reduz o peso e que se usado a longo prazo se mantém essa perda de peso. Então, são a sibutramina, o orlistat, a liraglutida e a lorcaseína. Esses são cientificamente liberados, regulados, aprovados para tratamento de obesidade aqui no Brasil. Então, nós vamos indicar tratamento quando, para esse paciente? Quando ele tiver o índice de massa corpórea maior que 30, que é classificado obeso, né? Nós não vamos tratar paciente que não seja obeso. Ou se ele tiver acima de 25, mas que tenha doenças associadas. Por exemplo, ele é um hipertenso, que eu sei que se ele emagrecer 5 a 10% vai melhorar. É um paciente diabético, que eu sei que quando emagrece a resistência insulínica diminui. Então tem que ter, ou um paciente assim com doenças articulares, né, uma osteoartrose muito importante no joelho, que ele está com muita dificuldade de caminhar, problemas osteoartrose na coluna, principalmente coluna lombar, que a gente sabe que diminuindo o peso desse paciente, ele vai ter melhora dessas doenças. E se, por exemplo, a gente viu que o paciente se encontra aqui, né, nesses IMC, mas ele tentou a primeira coisa, a mudança de estilo de vida por uns 3 a 6 meses e não atingiu o alvo, e ele está ainda o IMC acima de 25 com doenças ou acima de 30, nós podemos pensar também em usar algum medicamento. Então, a sibutramina é um remédio já bem conhecido, né? Ele tem comprimidos de 10 e comprimidos de 15 miligramas. Ele é hoje um receituário azul, aquele B2, né? Então, o receituário azul, a gente, como médico, nós temos que nos cadastrar na vigilância sanitária para ter esse receituário. E hoje também ele é prescrito com um termo de responsabilidade, que é feito em 3 vias, onde uma via fica com o médico, outra via fica com o paciente e outra via fica na farmácia. Esse termo de responsabilidade lá está descrito que fala em não usar em pacientes que não estejam obesos, né, ou sobrepeso com doenças, e pacientes que tenham pressão alta ou que já tiveram um infarto, porque esse remédio ele aumenta a incidência de doenças cardiovasculares. Então, os efeitos colaterais, quando o paciente começa a tomar, ele pode ter dor de cabeça, boca seca, intestino ressecado, insônia, porque ele é um medicamento que age no sistema nervoso central, né? Ele aumenta a saciedade do paciente e diminui o apetite. Pode ter náusea, sudorese. Então, muitas vezes, o ideal é começar com uma dose pequenininha, 10 miligramas, e aos pouquinhos aumentar para 15. E ele, então, por ele ter um risco cardiovascular, ele aumenta a pressão diastólica em 1 a 3 milímetros e a frequência cardíaca em 4 a 5 batimentos por minuto. Então, é muito importante a gente identificar esse paciente e não passar essa sibutramina para um paciente com risco cardiovascular ou que já teve uma doença coronariana ou pressão alta.
Então, aqui, o impacto da sibutramina no nosso coração e nos nossos vasos. Ele, claro, você vai emagrecer, vai comer menos gordura, então melhora o perfil do colesterol. Você mais magro diminui a resistência insulínica, melhorando o controle do diabetes, reduz a obesidade visceral, que é aquela do abdômen. Mas, em contrapartida, ele faz isso aqui, ele aumenta a pressão arterial, aumenta a frequência cardíaca. Então, tem vários estudos mostrando, né? Esse aqui é o principal, que chama um estudo SCOUT, que é o estudo da sibutramina, onde eles mostraram que a sibutramina, ele aumentou o risco de infarto, de derrame. Então, nesses pacientes já que tem um risco aumentado, ele não pode ser usado. Então, a conclusão desse grande estudo, que é o mais que a gente vê até em livros textos de clínica médica, não só de endócrino, é que o grupo da sibutramina, ele aumentou a frequência cardíaca, né? Então, quem já tem umas coronárias alteradas, aumentando a frequência cardíaca, você pode provocar um infarto nesse paciente. Ele teve uma perda de peso, mas mesmo tendo a perda de peso, esse paciente que emagreceu com a sibutramina, ele também tinha os níveis de pressão mais elevados do que aqueles que não emagreceram. Então, mostrando que a sibutramina, ela aumenta a pressão independente de você emagrecer ou não. Então, um recadinho que fica é que ela não deve ser utilizada em pacientes com doença cardiovascular pré-existente. Então, isso aqui a gente tem que descobrir também com uma boa anamnese, história de patológica pregressa, tá? É muito importante. Uma outra substância que nós vamos falar é o orlistat, né? Então, o orlistat, ele não age a nível do sistema nervoso central, ele age a nível de intestino, onde ele inativa as enzimas que são responsáveis pela nossa absorção de gordura no trato gastrointestinal. Então, ele faz com que essa gordura que a gente come, vamos supor, um arroz, que leva um pouquinho de óleo ali na hora de cozinhar, 30% dessa gordura desse óleo não vai ser absorvida, ele vai ser excretada nas fezes. Então, por isso que tem um efeito colateral muito a nível de trato gastrointestinal. Os comprimidos são feitos de 120 miligramas, né? Pode tomar 3 vezes ao dia, antes do café da manhã, almoço e janta, uma meia horinha antes. E ele pode dar diarreia, urgência fecal, então tem paciente que levanta quando vê já eliminou fezes na calça e nem sentiu, principalmente quando o paciente fizer uma alimentação muito copiosa, rica em gordura. Aí esse sintoma vai se exacerbar, né? Vai ser pior ele ter essa perda fecal sem sentir. E também é importante saber que, como ele diminui a absorção das gorduras, que a longo prazo, se você usar por mais de 4 anos, ele pode ter causar uma deficiência de algumas vitaminas, e que muitas vezes a gente tem que repor essas vitaminas, principalmente as vitaminas que são lipossolúveis, que precisam ter gordura na sua composição, que é a vitamina D, a vitamina K, a vitamina A, E, tá? Então, sempre, se alguém está usando o Olistat a longo prazo, fica atento nessas déficits de vitamina. Aqui também mostrando um estudo bem importante do uso do xenical, né, que é o Xendos, o estudo, né, o uso do Orlistat, que eu falei o termo, a nomenclatura comercial, mas existe outros, né, que eu não vou falar agora, existe o Xenical, o Lipoblock. Então, a substância é o Orlistat que tem que ficar na nossa cabeça. Então, mostrando que também os pacientes que usaram Orlistat com alteração do risco com mudança do estilo de vida, eles também emagreceram mais do que quem usou placebo e se conseguiram manter-se mais magros também. Eles ganharam um pouquinho de peso, mas manteve-se mais magro. E também isso aqui, ele mostrou que ele fez uma prevenção de desenvolver o diabetes tipo 2. Então, também nos ajuda, além de perda de peso, de prevenir uma doença muito importante que é o diabetes. E nós podemos combinar essas duas drogas, né? Porque como a sibutramina age no cérebro e o Orlistat age a nível gastrointestinal, nós podemos associar. Claro que o custo vai ser mais alto, né? Os efeitos colaterais também provavelmente vão ter mais efeitos, mas podemos também, porque eles têm efeitos opostos. Então, pode usar uma dose menor de cada um para ter um sinergismo das medicações.
Então, só falando um pouquinho então dessas duas medicações, que são as que a gente mais vê na rotina, né, que hoje em dia são um pouquinho mais acessíveis, já foram bem caras, mas hoje estão um pouco mais acessíveis, que eles são úteis, né, no tratamento tanto dos pacientes sobrepeso com comorbidades quanto os obesos. A sibutramina não deve ser usada em pacientes que já têm doença cardíaca ou AVC já prévio, né, estabelecida. E o uso dos dois associados pode mesmo ter um efeito favorável, principalmente manter essa perda de peso a longo prazo. Agora, falando um pouquinho das outras duas medicações que são também aprovadas no Brasil, vamos falar um pouquinho da liraglutida e da locarceína. A liraglutida é um medicamento que foi inicialmente feito para diabetes, porque ele é um análogo do GLP-1. O GLP-1 é uma incretina que é produzida a nível de trato gastrointestinal e ela faz com que a nossa insulina que a gente produz, ela fique mais tempo na circulação, ele aumenta a secreção de insulina. Então, por isso que inicialmente a indústria farmacêutica descobriu, né, essa molécula liraglutida, só que na dose de 1,8 miligramas, que é a dose usada para pacientes portadoras de diabetes. Com esse lançamento, com o uso dessas medicações, foi vendo que os pacientes diabéticos que usavam, eles emagreciam. Então, eles viram que também poderia ser um ótimo medicamento para a obesidade. Então, saíram vários estudos mostrando que uma dose maior de liraglutida, chegando a 3 miligramas, pode ser usado para o tratamento da obesidade. Ela é injetável, é subcutâneo, né? Vem numa canetinha, como se fosse uma insulina, e é usado todo dia. Ele também é aprovado pelos mesmos que a gente usa medicamentos, IMC acima de 30 ou sobrepeso com doenças associadas. Então, aqui mostrando também, né, que houve uma perda de peso importante aqui, ó. Quando você aumenta mais a dose da liraglutida 3 miligramas, que é essa curvinha azul marinha aqui, mostrando que emagreceu mais que todas as outras doses, e que o placebo, e até que o Orlistat, e se manteve também, conseguiu manter essa perda de peso. Então, mostrando que foi bom também, atingiu as metas, né, de usar essa medicação. Os efeitos colaterais mais comuns, que ocorrem mais ou menos 5% dos pacientes, são porque ele faz uma diminuição do esvaziamento gástrico. Então, o que você come, a alimentação fica mais tempo ali no estômago, dando sempre aquela saciedade de estômago cheio, né? Aquela sensação de saciedade. Então, isso aí pode levar a náuseas, a diarreia, constipação, dispepsia, pode ter azia, porque a comida fica mais ali, vômitos. Aí nós, como médicos, nós temos que titular a dose, né? Se ele chegou a 3 miligramas e ficou muito enjoado, com muito vômito, você pode baixar para 2,4, 1,8, porque ele vem numa canetinha onde a gente vai girando e vai mostrando a dose, tá? Então temos que ficar atento com esses efeitos colaterais que muitas vezes o paciente não tolera e nós temos que suspender essa medicação. E um grande estudo, que chama estudo líder, né, que saiu bem foi bem notificado e avaliado, mostrou que a liraglutida, essa substância, essa molécula, independente de emagrecer o paciente ou não, ele também diminui o risco de doenças cardiovasculares. Então, diminui a morte por infarto ou o AVC, né, acidente vascular cerebral. Então, mostrando que além dele ter um efeito bom na glicose, um efeito bom na perda de peso, ele também protege o nosso coração. Então, hoje, quando a gente vai ver tratamento de diabetes, né, hoje as novas diretrizes agora do diabetes de 2019, eles orientam sempre separar o paciente diabético que já teve um evento cardiovascular e do que não teve. Então, quem já teve infarto, derrame, eles estão dando preferência para essas novas moléculas que fazem essa cardioproteção também. Então, é um medicamento muito bom, só que infelizmente é injetável, muitos pacientes não gostam, né, dessa questão da agulhinha todo dia, e ele também tem um custo muito alto ainda.
A locarcerina, que é a nossa última medicação aqui aprovada no Brasil, ela é uma medicação que aumenta também a saciedade, né? Ela já foi aprovada aqui pelo FDA no Brasil, só que estavam vendo ainda a questão de preço, né? As agências de saúde, e provavelmente mês que vem ela vai sair a nível comercial já. Então, ela é tomada 10 miligramas 2 vezes ao dia, é absorvida ao longo do trato gastrointestinal, tem um pico de duração em torno de 2 horas e dura 11 horas mais ou menos no nosso organismo. Ela pode passar pelo sistema nervoso central e o líquido cefalorraquidiano. Ela é metabolizada pelo fígado, então pessoas que têm problemas hepáticos graves não é indicado. E também é excretado pelo rim. Então, também pessoas que têm nefropatias, né, que o rim não funciona bem, que já fazem hemodiálise, alguma coisa também não é indicada. É uma medicação bem nova, né, que tem pouca experiência aqui ainda no Brasil. Mas também mostrando que ela é uma boa medicação para perda de peso e manter essa perda de peso por 2 anos. Então, aqui comparando com placebo, a locaceina emagrece bem e mantém essa perda de peso, tá? Que é o que nós queremos, é ganhar saúde, emagrecer de 5 a 10% e manter essa perda de peso. Aqui mostrando também que a dose pode ser usada 10 miligramas uma vez por dia, que também emagrece, mas se você usar 10 miligramas 2 vezes ao dia, o resultado de perda de peso é maior e manutenção da perda de peso também é mais acentuada. Então, a dose de 10 miligramas 2 vezes ao dia tem melhor resultado. Os efeitos colaterais dessa locarceína também ocorrem mais ou menos 5% dos pacientes. E os pacientes com diabetes, eles tiveram mais risco de ter pressão alta com a locarceína, ter tonturas, cansaço, tosse. Diferente dos pacientes que não têm diabetes, que tiveram mais boca seca, intestino preso, dor lombar, infecção urinária de repetição. Então, os efeitos colaterais nos diabéticos e não diabéticos foi um pouco diferente. Mas esse estudo aqui, a Carmélia, né, ele mostrou que você pode usar em pacientes que já tiveram doença cardiovascular, que esse risco de aumentar a pressão, comparando com placebo, ele não aumenta o risco de infarto, nem de derrame ou morte de coração, nem o risco de hospitalização por doença cardiovascular, como falência, insuficiência cardíaca, doença coronariana. Então, pode ser usado no paciente que já teve um evento cardiovascular prévio. Então, o fluxograma do nosso tratamento farmacológico, então sempre pensando aqui que eu já passei pelo tratamento de mudança de estilo de vida, nunca esquecendo, né? Que a gente, como médicos, em toda consulta, a gente tem que cobrar do paciente, né? Tá fazendo alimentação saudável, tá praticando exercício, para depois pensar no medicamento. Então, esses aqui são as indicações de usar medicamento. Usar sempre esses medicamentos que são aprovados pelo Brasil, né? Pelo Ministério da Saúde. Se houve uma boa resposta clínica, que é o quê? Ele perdeu 1% ao mês em 3 meses do seu peso, ou perder mais de 5%, 5 a 10% em 3 a 6 meses. Se ele teve essa boa resposta clínica, você considera mesmo o tratamento que já está mantendo. Se o paciente não atingiu essa meta em 6 meses, mais ou menos, que a gente quer, nós poderemos considerar o tratamento off-label, que é um tratamento que está lá na diretriz brasileira, fala desses medicamentos, tem um parecer, uma consulta parecer no CRM de São Paulo, dizendo que se é benéfico e não vai prejudicar o paciente, ele pode ser usado. E está em livros textos e também na Diretriz Brasileira de Obesidade, essa que eu mostrei de 2016. Dos medicamentos off-label que nós temos, vamos falar um pouquinho do topiramato, a bupropiona e lisdexanfetamina. O topiramato, se você olhar na bula, ele é um medicamento que é usado como anticonvulsivante e usado para enxaqueca. Só que também ele tem esse efeito colateral de aumentar a nossa sensibilidade à leptina, que é um hormônio que ajuda a tirar a fome.
Então, pacientes que usavam para enxaqueca ou para convulsão acabavam emagrecendo. Então, hoje ele pode ser usado, desde que você já tentou as outras medicações e mudança de estilo de vida, no tratamento da obesidade. Então, mostrando aqui também que o topiramato, né, na dose maior, até a dose menorzinha, ele tem um maior resultado na perda de peso e na manutenção dessa perda de peso. O paciente continua emagrecendo, né? Ele nem estabiliza, ele continua aos pouquinhos emagrecendo. Nós temos que cuidar que o topiramato tem que ser começado com doses pequenininhas, 25 miligramas, daí chegando até 100 miligramas por dia, porque ele tem bastante efeitos colaterais. Os pacientes até a gente orienta que quando começar a dose mais alta, o ideal é nem dirigir muito o carro, né? Porque ele pode dar tonturas, assim a pessoa ficar meio desorientada, porque ele é bem forte mesmo. Então, o ideal é associar o topiramato àqueles pacientes, a mulheres que já têm enxaqueca, né? Então, que já vai ajudar na enxaqueca, que vai ajudar na perda de peso, mas tem que cuidar os efeitos colaterais. Então, ele pode dar parestesias, né? Formigamentos nas mãos, nos pés, pode alterar o paladar, o paciente não sentir o gosto. Esses que eu falei de tonturas, de ficar meio desorientado, constipação, boca seca, fadiga. E outro que é importante é a litíase renal. Eu já tive uma paciente que começou a usar topiramato e ela começou a apresentar pedrinhas, cálculos nos rins. Então, aquele paciente que já tem uma predisposição para ter pedra no rim ou já teve um efeito de pedra no rim, né, um episódio, é melhor evitar o topiramato. E nunca usar em grávidas, né? Então, é importante porque ele tem risco de teratogenicidade. E diminui também o efeito dos anticoncepcionais. Então, a mulher que está usando topiramato tem que ser avisada, além do anticoncepcional, usar outro método também, anticoncepção, né? Um preservativo, algum outro método, para não ter o risco de engravidar. A bupropiona, então é um medicamento que hoje se usa muito para ajudar o paciente a parar de fumar, né? Hoje é um tratamento bem importante. Ele diminui, inibe a recaptação de adrenalina e noradrenalina, então também agindo no centro da fome. Ele é um tratamento de depressão e tabagismo. E quando ele é usado sozinho, tem alguns estudos que mostram que ele emagrece, mas não muito. São resultados modestos na questão da perda de peso. A naltrexona, que é um antagonista do receptor opioide, ele é muito usado em pacientes que têm dependência de opiáceo, né, medicamentos para dor e álcool, para ajudar a ficar independente, né, perder o vício. E ele também, como usado isoladamente, também na perda de peso não teria os bons resultados. Mas os dois juntos, eles fazem um sinergismo, então ajuda muito na perda de peso, a associação dos dois. Então, mostrando aqui também, né, porque eu falei que a associação dos dois, de bupropiona com naltrexona, em doses mais elevadas, também tem um resultado maior na perda de peso e na manutenção dessa perda de peso. Os efeitos colaterais, que são dois remédios relativamente fortes, também a nível de trato gastrointestinal. Como eles agem no sistema nervoso central, pode dar boca seca, os pacientes referem muito, náuseas, porque dá a sensação que o estômago está sempre cheio, dor de cabeça. Então, também a gente viu que a incidência em quem começou a usar os dois juntos aumentou bastante, né? Em doses altas também não muda muito a dose, mas a associação dos dois, ó, se tomar só naltrexone, a náusea acontecia em 12%, só a bupropiona em 4%, mas se tiver associação dos dois já aumenta bastante, e quanto maior a dose também vai aumentando o risco de efeitos colaterais. Sempre tentar usar, existe ele já pronto, que é o Contrave, né? Do que fazer manipulação em farmácias de manipulação, né? Porque não é tão volátil, né? Vai acabar perdendo o efeito. E a lisdexanfetamina é uma medicação que foi liberada por FDA há pouco tempo, em 2015. Ela é usada para o transtorno da compulsão alimentar periódica. Esse transtorno da compulsão alimentar periódica, ele é feito um diagnóstico pelo psiquiatra, tá?
tanto é que os estudos são mais em revistas de psiquiatria, onde você consegue diminuir o número desses episódios de compulsão e daí fazendo o paciente emagrecer, tá? Esse transtorno ocorre até 4% da população geral e 75% dos pacientes que estão em programa de controle de peso são esses comedores compulsivos. Então, a psicóloga, o psiquiatra tem que tentar fazer o diagnóstico porque existe um remédio que vai ajudar mais nesse transtorno. Então, aqui mostrando, né, nos pacientes que têm o transtorno comedor compulsivo periódico, que o tratamento com uma dose de 50 miligramas da lisdexanfetamina ou 70 miligramas também teve um resultado melhor na perda de peso e vai perdendo peso. Então, no momento que você diminui os episódios compulsivos por comida, você também vai perdendo peso. Os efeitos colaterais, então, né? Não teve diferença significativa em pressão arterial, em frequência cardíaca, né? Não teve alteração nos grupos, né? Quem usou placebo e quem usou a lisdexanfetamina em doses maiores. Não teve diferença. A diferença maior mesmo foi na perda de peso. O paciente conseguiu eliminar mais peso do que quem estava tomando só placebo. Então, ele é aprovado hoje em dia essa medicação também para déficit de atenção e esse transtorno do comedor compulsivo moderado e grave, que existe uma tabelinha onde os psiquiatras fazem uns questionamentos e vão classificar esse paciente conforme a pontuação dessas perguntas. Então, de 4 a 7 pontos positivos, ele tem esse transtorno de comer compulsivo moderado. Entre 8 e 13 é grave e acima de 14 ou igual a 14 tem extrema transtorno de comedor compulsivo. Então, nesses casos, vai ter maior resultado o tratamento com a lisdexanfetamina. Então, ele reduz os episódios e a gravidade desse transtorno psiquiátrico, né? Assim como existe a anorexia nervosa, a bulimia, existe também os transtornos comedores compulsivos, que é os da obesidade. Ele melhora a qualidade de vida à medida que o paciente reduz peso e está aprovado em receituário A, né, que é aquele carbonato 2 vias. Então, aqui na atenção básica, né, o nosso fluxograma de atenção. Então, se o paciente está com IMC normal, nós temos que fazer a nossa vigilância alimentar e nutricional para que ele não ganhe peso, principalmente se nós olharmos para a família, se a família já tem tendência à obesidade, esse paciente evitar que se torne obeso. Então, nesses casos, a gente tem que fazer promoção, ações de promoção na alimentação adequada, uma alimentação saudável, estimular a atividade física, o que nós podemos fazer a nível de atenção básica. No paciente que está sobrepeso, entre 25 e 29, mas não tem comorbidade, não é hipertenso, não tem diabetes, não tem nenhuma doença associada a esse ganho de peso, também fazer a vigilância alimentar e nutricional, ações de prevenção sobre isso, fazer palestras sobre alimentação saudável, né, sobre atividade física, né, e um plano de ação para voltar ao seu índice de massa corporal normal. Então, existem vários programas que a gente pode fazer, assim, vai toda semana lá pesar na unidade básica de saúde, ver como é que tá, né? Que é importante estimular que ele volte para o seu peso, seu IMC normal. Aquele paciente que tem sobrepeso, né, IMC entre 25 e 30, também é a mesma coisa, vigilância alimentar, mas nesse caso ele já tem comorbidades, então ele já tem mesmo uma doença associada a esse ganho de peso, fazer a orientação sobre alimentação e aqui já é o ideal uma nutricionista começar a fazer uma prescrição dietética, né? Calcular as calorias que ele deve ingerir por dia, fazer 5 a 6 refeições por dia, né? Orientar já que ele leve mesmo uma prescrição dietética. Se o paciente é obeso, IMC entre 30 e 40, com ou sem morbidades, também sempre os mesmos passos, né? Orientação, alimentação adequada, saudável, atividade física, a prescrição de uma dieta específica para ele, para o dia a dia, porque tem pacientes que são guardas noturnos, ficam à noite acordados, dormem de dia, então tem que ser uma prescrição dietética individualizada.
A terapia comportamental é muito importante, então ter aquele estímulo psicológico que ele é importante esse emagrecimento para ele, e já podemos pensar numa farmacoterapia para ele. O obeso também, então, IMC entre 30 e 40, já com comorbidades, né, que não teve sucesso no tratamento anterior, que foi esse aqui que nós falamos. Então, manter nossos cuidados da dieta, vigilância alimentar, terapia comportamental e farmacoterapia, e podemos pensar até no tratamento cirúrgico, desde que ele tenha um IMC acima de 40, né? Ou ter entre 30 e 40, 35 e 40 com comorbidades e que já tenha acompanhado regularmente por no mínimo 2 anos. Ou ele foi com a nutricionista todo mês por 2 anos, ou ele usou medicamento por 2 anos e não teve resultado. Aí nós podemos pensar num tratamento cirúrgico desse paciente. Tá? Daí aqui já começa a atenção especializada ambulatorial. Então, já entra os NAFs, né? Então, ir para o endocrinologista, ir para o especialista que trata a obesidade. E a obesidade, né, com comorbidades, entre 35 e 40, a mesma coisa, prescrição, farmacoterapia, podemos também pensar em tratamento cirúrgico, né, da obesidade, a cirurgia bariátrica e também mais a nível de atenção hospitalar. E o que nós temos aqui no nosso Mato Grosso é o Hospital Metropolitano, que ele é referência de cirurgia bariátrica. As mensagens finais, então, da nossa aula é que os medicamentos de primeira linha no tratamento de obesidade, eles não são eficazes em todos os casos, né? Então, a gente tem que saber individualizar esse paciente, qual medicamento que seria melhor para ele. Pode lançar mão das medicações off-label, mas depois que você usou as de primeira linha, tá? Que são as que nós falamos. E uma coisa que eu quero deixar, que a prescrição de múltiplos princípios ativos para manipulação em farmácias de manipulação e uma única cápsula ou cápsulas separadas fere a ética médica e representa conflito de interesse do prescritor, podendo ser potencialmente prejudicial. Então, se tem que usar algum medicamento, usa ele separado, não associado com outra medicação e tentar fazer a medicação, o alopata, né? Comprado mesmo em farmácias comerciais. E aqui você acaba juntando muitas medicações num só. A gente vê tratamento para obesidade assim, que vem 5, 6, 10 substâncias na mesma cápsula e que podem ser prejudiciais para o paciente. Então, outro recadinho que eu quero deixar, que eu já orientei bastante, né, já enfatizei, que é a prevenção da obesidade. Que eu sou endocrinologista, tem 25 anos que eu sou formada, e a gente vê que o tratamento da obesidade é muito frustrante. Então, eu acho que o ideal mesmo é nós pegarmos a prevenção, que o paciente não se torne obeso. Então, esclarecer a comunidade por meio de ações individuais ou coletivas sobre os fatores de risco que a obesidade traz, orientar a importância da mudança dos hábitos de vida, principalmente ligados à alimentação e à prática de atividade física, identificar os nossos pacientes que já têm fator de risco, então, ele é um paciente que tem a família obesa, é um paciente que vai usar corticoide por muito tempo, então ele tem tendência a ir só ganhando peso. Então, orientar que esses pacientes que têm esses fatores de risco já procurem a unidade básica de saúde, né, do seu bairro para ter esse acompanhamento, já para essa mudança de estilo de vida. Esclarecer com a equipe de ações de orientação e prevenção, então acho que é muito importante os agentes comunitários que vão até a casa das pessoas, das famílias daquela área territorial, que faça a prevenção, né, das doenças que a obesidade traz. E acompanhar essas pacientes de risco, né, se ele começa a deixar de ir na unidade, ir até a casa dele, chamá-lo de novo para continuar participando dos programas. Então, é importantíssimo nós procurarmos fazer a prevenção da obesidade. Então, acho que é isso. Eu gostaria de agradecer pela presença de todos que estão aqui. Eu estou aberta para perguntas, né? Nós estamos à disposição. É um assunto muito amplo, né? Como eu já falei, o ideal
até uma aula só sobre alimentação, uma aula só sobre educação física do obeso, que também não é qualquer exercício que ele pode fazer, uma aula só sobre tratamento cirúrgico, né? Mas aqui eu quis enfatizar que a obesidade é uma doença crônica, temos que fazer a prevenção dessa doença e, se precisar lançar mão de medicamentos, que lance com segurança, né? Que tenha indicação e individualizar esse paciente para uso de tal ou outra medicação. Tá? Obrigada a todos. Olá, retornamos aqui temos duas perguntas inicialmente, que eu vou ler e responder para vocês. Então, a primeira pergunta é: na Relação Nacional de Medicamentos, que é o RENAME, não há medicamentos para tratamento de obesidade. Os centros especializados, outros pontos da rede de atenção de saúde, fornecem tratamento medicamentoso? Olha, aqui no Mato Grosso, pela farmácia estadual especializada, é fornecido o Orlistat e a sibutramina, tá? Porque em 2004 eles abriram o ambulatório, que era ali no Sermac, né, que é a antiga saúde pública aqui em Cuiabá, um ambulatório para tratar a obesidade clínica, que era só pacientes acima, IMC acima de 30. Então, tinha toda uma equipe, várias nutricionistas, várias psicólogas, 4 endocrinologistas e psiquiatra, tinha até o educador físico. Esse Sermac ficou aproximadamente uns 5, 6 anos e a farmácia estadual, então, ela fornecia esses medicamentos. Aí esse ambulatório se desfez, né? Não existe mais esse ambulatório específico de obesidade, hoje só existe o ambulatório de tratamento cirúrgico, né, de cirurgia bariátrica lá do metropolitano, que o paciente tem que ter aquelas indicações que nós comentamos. Mas os medicamentos ficaram ainda na farmácia estadual. Então, nós temos o Orlistat e a sibutramina, tá? Pelo menos até o mês passado tinha. Agora, a nível de rede de atenção à saúde, ali que o medicamento possa ser entregue a nível da unidade básica de saúde, não existe mesmo. Não tem esses medicamentos à disposição ali na unidade básica, na atenção primária, né? É só a nível para o paciente pegar a nível de farmácia estadual, tá? Que é a farmácia antiga, a farmácia de alto custo. Outra pergunta aqui da Graziele é: quanto tempo após a mudança do estilo de vida, se esta não está sendo suficiente, recomenda-se a conduta medicamentosa? Então, a gente espera que o paciente emagreça de 5 a 10% do peso, né, do seu peso inicial, entre 3 a 6 meses. Se ele não atingiu essa meta e você conferiu mesmo que ele está se dedicando, está tentando mudar o estilo de vida, conseguiu mudar e não atingiu de 5 a 10%, aí nós podemos tentar usar a conduta medicamentosa. Principalmente desde que ele esteja com IMC acima de 30 ou IMC entre 25 e 30 com comorbidades, tá? IMC, IMC que não é sobrepeso, né? A gente não usa medicamento. Só se ele continuar entre 25 e 30 sem comorbidades, o ideal é estimular mais a mudança de estilo de vida. O medicamento é só mesmo no paciente que tem comorbidades e é sobrepeso, ou IMC acima de 30 que não atingiu as nossas metas em 3 a 6 meses. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Estão abertos para perguntas, se mais alguém quiser. Eu recomendo essa diretriz brasileira de obesidade de 2016. Ela está uma leitura muito fácil, acessível, então está bem interessante, né? Não só para mim, né, que sou especialista, mas para quem está na atenção primária, também na unidade básica de saúde, também ele tá bem acessível, bem interessante, com várias dicas assim mais detalhadas quanto à alimentação, mudança comportamental, atividade física. É a nossa base do tratamento do obeso é isso.
Certo? Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez. Estou à disposição, lembrando que nós temos a nossa telesaúde, fazer teleconsultorias, né? Qualquer dúvida pode enviar e estamos à disposição aqui no nosso grupo, tá? Obrigado por todos e até a próxima.